Glória a Deus. Boa noite, que bom que você está aqui nessa casa. Você é muito bem-vindo a mais um culto. Mais uma vez o Senhor tem derramado sobre nós o teu poder, a tua glória. Eu declaro sobre a sua vida que até o final dessa reunião você vai receber tudo aquilo que Deus tem para derramar na sua vida, para você viver a melhor semana da sua vida. Amém, queridos? E hoje é o último culto do mês de janeiro, primeiro mês. Já estou acabando o ano de 2025, nem começou, né, gente? É o último culto do mês de janeiro, primeiro mês do ano. E eu queria chamar aqui os casais casados. Nós queremos orar por você, você que fez aniversário de casamento no mês de janeiro. Tem alguém aqui que fez aniversário de casamento em janeiro? Vem aqui, pastor Eduardo, pastora Jane, vem aqui por favor. Mais alguém fez aniversário em janeiro de casamento? Vem para cá, nós vamos orar por você. Se por acaso mais pessoas aqui, mais casais aqui, glória a Deus, vem para cá, gente. Se você está sozinho, por acaso o seu cônjuge não está aqui, não tem problema, pode vir sozinho ou sozinha. Nós vamos orar por você, você vai representar a tua casa, a tua família aqui nessa noite, em nome de Jesus. Todos os meses nós fazemos isso, nós abençoamos os casamentos que estão fazendo aniversário, para que esses próximos anos continuem sendo bênção de Deus, que eles continuem vivendo o propósito do casamento, essas famílias, esses casais sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá, declara uma palavra de bênção sobre essas pessoas que estão aqui à frente, esses casais. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, Senhor, por cada família, cada casa, cada casamento que está completando mais um ano em janeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado por esses casais que decidiram viver o propósito da família, que decidiram dizer sim ao propósito do casamento. Nós queremos consagrar a Ti cada casamento, em nome de Jesus, cada marido, esposa, os filhos, a casa de cada um possa repousar a paz do Senhor, a graça do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro sobre esses casamentos que estão aqui à frente, os milagres do Senhor, em nome de Jesus. Esse ano seja um ano extraordinário, nesse novo ano, Senhor, de casados, seja um ano extraordinário, um ano de bênçãos, em nome de Jesus. E declaramos que todo levante, toda tentativa do diabo contra essas famílias caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor continue guardando, protegendo, livrando, que essas alianças sejam alianças duradouras, até que a morte os separe, em nome de Jesus, amém. Parabéns, Deus abençoe, aplauda ao Senhor pela vida deles, por mais um ano de casados. Deus abençoe, pode voltar para o lugar de vocês, em nome de Jesus, aleluia. Quem quer receber uma palavra de Deus aí essa noite? Achei bem fraco, hein? A gente tem que vir para um culto como esse, irmão, animado, cheio do poder de Deus. Então eu vou perguntar de novo, quem está pronto para receber uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida, para a sua semana? Dá um glória a Deus mais forte aí. Aleluia, assim, isso é Igreja Conviva, agora animei. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor falou comigo a respeito daquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações essa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje, pela manhã, nós tivemos um tempo precioso aqui. O Senhor falou fortemente aos nossos corações, e eu creio que agora pela noite não vai ser diferente. O Senhor vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. E enquanto, tem uma irmã ali que já está recebendo. Essa semana, enquanto eu pedi ao Senhor, ao Espírito Santo, o que é que Ele gostaria de falar conosco essa noite, eu estava tomando banho, e o momento do meu banho é o momento que eu mais tenho intimidade com o Senhor, é o momento que eu mais falo com Ele, é o momento que eu choro ali na presença do Senhor, não só no chuveiro, mas parece que tem uma conexão melhor, parece que eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo. E aí eu comecei a orar, melhora para mim o microfone, por favor. Eu comecei a orar e pedir ao Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para nós, para esse domingo, o que o Senhor tem para falar conosco nesse próximo domingo? E aí a palavra transformação saltou no meu coração, e eu entendi então que o Espírito Santo estava falando comigo, que Ele queria derramar uma palavra sobre nós, um alinhamento a respeito de transformação.
E aí eu comecei a orar mais e falei, Espírito Santo, seja mais específico. E eu tive uma experiência muito linda, eu ouvi uma voz audível dentro do banheiro, que disse assim, Mateus capítulo 7. E eu, opa, que isso? Acho que eu ouvi a voz do Espírito Santo audível aqui. E eu comecei a meditar nesse capítulo. Eu quero falar com você nessa noite, a respeito desse capítulo 7 de Mateus. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. Eu entendi que ele tinha um recado para nós, a respeito deste capítulo 7 de Mateus. Eu tenho certeza que ele vai falar conosco. E o título da mensagem, eu intitulei como Vivendo Transformação. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, Vivendo Transformação. Essa é a meta de vida, é isso que Deus deseja para mim e para você. Uma vida que está sempre em constante transformação. Nós nunca estaremos prontos o suficiente para não viver algum tipo de transformação. Por mais crente que você seja, talvez há tantos anos você é cristão, nós sempre estaremos vivendo um tempo de transformação. A nossa transformação nunca acaba. Até o dia que Jesus voltar para nos buscar a igreja de Cristo, nós estaremos vivendo transformação. Quem crê nisso? Nós estaremos em constante transformação. E o que eu quero chamar sua atenção para essa noite, é que não faz sentido estar aqui na igreja, mas a sua vida não mudar. Não faz sentido você ouvir uma mensagem, uma palavra, nessa noite, e essa palavra não gerar no seu coração um desejo de mudança. Não faz sentido. Se você, nessa noite, não consegue identificar quem você era e quem você se tornou com Cristo, tem algo de errado na sua vida. Vamos abençoar nossos pré-adolescentes. Deus abençoe, que Deus pegue vocês lá no cu de vocês, fale com vocês em nome de Jesus, que vocês sejam transformados em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas vamos lá. Não faz sentido o que eu estava falando com você nessa noite. Se você não consegue identificar quem você era e quem você se tornou com Cristo, tem algo de errado na sua vida cristã. Se você um dia aceitou Jesus, se você um dia desejou Jesus, e a sua vida não foi transformada, tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, as trevas vão embora. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que bater em retirada. Aonde Jesus chega, o medo vai embora. É isso que nós cremos, que aonde Jesus chega, os pecados são perdoados, pessoas são libertas. Aonde Jesus chega, como diz a palavra de Deus, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Aonde Jesus chega, tudo se transforma. E se Jesus chegou na sua vida, e a sua vida nunca mais foi a mesma, aplauda ao Senhor, glorifique o nome de Jesus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus que transforma as nossas vidas. Essa é a verdade que nós cremos, e por isso que a vida do crente é uma constante transformação. Sempre tem alguma coisinha que a gente precisa mudar, sempre tem alguma coisinha que a gente precisa ajustar. Então eu quero encorajar você nessa noite. Eu sempre digo isso nas minhas mensagens. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível ser o mesmo. E talvez você está aqui nessa noite, você não está entendendo nada, por que você está aqui? Talvez alguém te convidou, para não deixar um amigo chateado, você veio. Talvez você está conectado online ainda da sua casa. Você está aí, alguém ligou a televisão, conectou na Conviva, mandou essa live para você, você está conectado, você nem sabe o que você está fazendo aqui. Eu estou aqui com a resposta de Deus para você. Você está aqui porque a partir dessa noite a sua vida nunca mais será a mesma. Chegou o dia da sua transformação, é isso que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas olhando para a palavra de Deus, para a história de Jesus, eu acho interessante que Jesus, ele se preparou durante 30 anos para o seu ministério. Durante 30 anos, Jesus, ele não se moveu nos seus dons, nos seus talentos, ele não se moveu no seu propósito, ele ficou apenas sendo preparado. Durante 30 anos, Jesus ficou ali sendo habilitado, recebendo os ensinamentos da parte de Deus Pai, para só depois
inaugurar o seu ministério. E se a gente olhar para a história de Jesus, ela se inaugura com um grande milagre. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre, quem sabe o primeiro milagre de Jesus? Quem sabe? Não, eu quero que você fale para mim, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Vocês têm medo de errar? Precisa ler mais a Bíblia. Olha aí, tem gente que diz, glória a Deus, tem crente bom aqui nessa igreja. Primeiro milagre de Jesus, sabe qual foi? Jesus transformou água em vinho. Sabe o que isso nos ensina? Que o maior milagre que Jesus quer realizar na sua vida, não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa nova, não é te dar bens financeiros. O maior milagre que Deus quer operar na sua vida, antes de qualquer coisa, é transformar o seu coração, é transformar a sua história, é transformar a sua casa, é transformar a sua família. E muitos de nós aqui nessa noite já experimentamos e estamos experimentando isso, uma transformação genuína, aonde Jesus todos os dias derrama algo novo sobre as nossas vidas, e estamos vivendo essa novidade, estamos vivendo essa transformação, estamos vendo a nossa vida sendo mudada todos os dias. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer na sua história. Eu conheço pessoas aqui que vieram de uma história terrível. Quem já teve uma história terrível aqui? Quem tem testemunho para contar de quem você era e quem você se tornou hoje? Não vou pedir para vir não, posso só levantar a mão. A gente não tem tempo para fazer isso. Mas sabe, meu coração cheio de alegria quando a gente vê pessoas que chegaram aqui um dia com as suas vidas destruídas, sem esperança, que chegaram aqui com as suas vidas derrotadas, que não sabia mais o que ia fazer, chegaram aqui com o seu casamento acabando, chegaram aqui viciados em drogas, chegaram pessoas aqui que queriam tirar sua própria vida, e num culto como esse, como que você está hoje, porque ela ouviu a palavra de Deus, ela foi encontrada por Jesus, e a sua história nunca mais foi a mesma. Essa pessoa foi resgatada do império das trevas, e hoje ela vive algo lindo na presença de Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que aconteceu na sua história até o dia de hoje, Jesus trouxe você aqui porque Ele quer transformar, Ele quer fazer algo novo na sua história, Ele quer fazer algo novo na sua vida, Ele quer fazer algo novo na sua casa, Ele quer transformar os ambientes que você vive, Ele quer transformar o seu coração. Se você crê nessa verdade, aplauda ao Senhor mais uma vez. Oh Jesus, oh Jesus. Sabe, queridos, essa cidade não precisa de um prédio novo. Quem está participando, construindo um legado aqui? A gente está semeando, construindo um legado, as obras estão avançando, não sei se está acompanhando aí. Nós vamos para um novo espaço, daqui a pouco, um lugar maior, um lugar onde cabe mais pessoas. Mas olha só, preste atenção no que eu quero falar para você. Essa cidade não precisa de um prédio novo. O que Deus está fazendo lá é lindo. É tão lindo ver as portas sendo colocadas, as paredes estão levantando drywall, a gente está lixando lá. Estou até com dor no braço, irmão, de tanto lixar a parede esse final de semana. E a gente começou a pintura de alguns lugares, o banheiro está ganhando forma. Mas deixa eu falar uma coisa, essa cidade, Nova Odessa, Sumaré, Americana, não sei de onde você vem, Hortolândia, Campinas, tem pessoas de todas as cidades aqui, Santa Bárbara do Oeste. As nossas cidades não precisam de um prédio novo. Sabe o que essa cidade precisa? Essa cidade precisa de uma igreja transformada. Então é muito lindo ver a construção, mas essa cidade não precisa de mais um lugar bem planejado, bem pensado. Essa cidade precisa de uma igreja arrependida, cheia da unção e do poder de Deus. Sabe o que chama pessoas para esse ambiente que nós estamos aqui hoje? Não é um prédio bem acabado. O que atrai pessoas para esse lugar aqui
é entrar neste lugar e sentir a presença do Espírito Santo, é sentir a unção de Deus, é ver que pessoas estão sendo transformadas todos os dias. Deixa eu falar algo para você, essa cidade precisa de uma igreja transformada pelo poder de Deus, essa cidade precisa de uma igreja liberta para libertar, essa cidade precisa de uma igreja curada para curar, essa cidade precisa de uma igreja amada para amar pessoas. É disso que essa cidade precisa. Essa cidade não precisa de uma igreja toda estruturada, as nossas crianças não precisam de um prédio novo, não precisam de um playground novo, todo bem estruturado. As nossas crianças precisam de adultos que são transformados pela palavra e pelo poder de Deus. Deixa eu falar algo para você que está aqui hoje, ouvindo essa mensagem. Sabe o que a sua família precisa? Não é de uma casa nova, não é de um prédio novo para cultuar. Os seus filhos não precisam de um prédio novo para cultuar, de um lugar mais confortável, onde não tem calor, de uma cadeira melhor para sentar na hora do culto. O que a sua casa, a sua família precisa é de um marido transformado, é de uma esposa transformada, de pais transformados, de filhos transformados. Porque talvez você já passou em tantas igrejas, irmãos. Faz parte da pregação, tá? Você passou em tantas igrejas e talvez a sua vida continue a mesma. Você está achando que é o ambiente que você está frequentando que precisa mudar, quando na verdade Jesus trouxe você aqui nessa noite e está dizendo, é o seu coração que precisa viver uma transformação, porque quando o seu coração for transformado, quando o seu interior for transformado, todas as coisas aqui fora também começarão a ser transformadas. Tudo aquilo que está à sua volta vai começar a ser transformado. As pessoas que estão perto de você vai começar a ser contagiado por essa transformação, e elas verão Jesus na sua vida. Esse é o propósito de Deus para nós. E eu quero perguntar, quantos aqui nessa noite querem viver uma verdadeira transformação em Cristo? Eu não sei você, mas eu quero profetizar e declarar sobre o seu ano de 2025, está terminando esse primeiro mês, eu quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração. 2025 é o ano da transformação, 2025 é o ano das mudanças, 2025 será o ano que você e a sua casa vai experimentar uma transformação genuína. Todos verão o que Deus vai fazer no seu coração, todos verão o que Deus vai fazer no seu casamento, todos verão o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Se você crê nessa verdade, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Dito isso, acompanhe comigo em Mateus 7. Nós vamos fazer um estudo agora sobre este capítulo. Em Mateus 7, Jesus está pregando o famoso sermão da montanha. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o próprio Jesus sobe numa montanha e começa a pregar para uma grande multidão. Então ele começa lá no capítulo 5, ele vai para o capítulo 6, e no capítulo 7, Jesus começa a ensinar essa multidão a viver uma genuína transformação. E o primeiro ponto da nossa mensagem, antes de eu ler os primeiros versículos, é que para viver transformação, você precisa cuidar da sua própria vida. Vira para o irmão do seu lado e fala assim, irmão, irmã, cuide da sua própria vida. Aproveita, irmão, aproveita. Se tem alguém perto do seu lado, está tentando cuidar da tua vida, o momento é agora. Você que está aí na sala de casa, se tem alguém tentando cuidar da sua vida, fala para você, cuida da tua própria vida. Só não vale para a esposa, marido, não vale. Para o marido, para a esposa, você tem que olhar e falar assim, vamos cuidar da nossa vida. Olha só o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 1. Jesus diz assim, não julguem e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem, será usada como medida para vocês. Jesus está falando. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga, outra versão diz, do tronco, da trave, que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, um tronco no seu olho?
Olha o que Jesus fala para essas pessoas. Versículo 5. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui está um texto famoso, que muitas vezes é usado até de forma errada. Não julgueis, o famoso não julgueis. Jesus está nos ensinando que para viver transformação, primeira coisa, cuide da sua própria vida. Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo viver uma transformação, querendo cuidar da vida dos outros. Vai recebendo aí, vai concordando aí, em nome de Jesus. E Jesus está ensinando para nós: pare de olhar para o cisco que está no olho do seu irmão e comece a reparar o tronco que tem no seu olho, inclusive no momento da palavra. Essa palavra é para você, tá? Fala assim: essa palavra é para mim. Porque até no momento da palavra a gente fica julgando. Nossa, fulano de tal tinha que estar ouvindo isso aqui. Nossa, essa palavra é para o meu marido. Não, essa palavra é para minha esposa. Até no momento da palavra a gente fica julgando para quem tem que ser a palavra. E aí Jesus está aqui nessa noite dizendo assim, ó, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, amém, queridos? Jesus está nos ensinando, quem quer viver transformação, primeira coisa, cuide da sua própria vida. Porque talvez você está tão acostumado que todo mundo que está à sua volta está errado, menos você. O marido está errado, os filhos estão errados, a mãe está errada, o pai está errado, o vô está errado, o vizinho está errado, o pastor está errado. Ficar pregando essas coisas aí. E aí Jesus está ensinando para nós, quer viver transformação? Para de olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, do seu lado, e comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para os seus pecados. Você está precisando parar de olhar para o outro e olhar para dentro de você. Você está tão ocupado olhando para os erros dos outros, que está esquecendo dos seus próprios erros. Você acha que todo mundo está errado, menos você. Você fala do pecado de todo mundo, mas não está falando do seu próprio pecado. É isso que Jesus está ensinando aqui. E aí Jesus está falando, cuidado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem, será usado com vocês também. Então talvez a colheita chegou, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Jesus está mais uma vez falando isso. Então talvez um dia você apontou o dedo para alguém, talvez um dia você julgou alguém, talvez um dia você ficou medindo alguém, e hoje talvez estão medindo você, hoje talvez estão julgando você. É a mesma medida, é isso que Jesus está dizendo. É por isso que Jesus está começando a falar assim para nós, para viver transformação, cuide da sua própria vida. Jesus está dizendo assim no Sermão do Monte, cuidado, porque a vida é um bumerangue. Cuidado, tudo que vai, volta. É isso que Jesus está falando. Hoje não é com você, você está vendo o outro passar por isso. Cuidado do jeito que você mede ele. Cuidado que sai da tua boca a respeito do próximo. Porque tudo aquilo que você mede, tudo aquilo que você julga, você também será julgado, você também será medido. E Jesus está nos ensinando, quer viver transformação? Aprenda a cuidar da sua própria vida. É a primeira dica para quem quer ser transformado. Pare de cuidar da vida do outro e vai cuidar da sua própria vida. Vira para o seu irmão, dá um sorriso para ele e fala assim, irmão, vai cuidar da tua vida. Fala para ele, vai cuidar da tua vida. Meu Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que todo crente que ainda não foi transformado, na maioria das vezes, ele aponta o erro de todo mundo, mas nunca aponta o seu próprio erro. É um negócio de dois isso aqui. Você quer saber se a pessoa foi transformada? É quando ela fala dos seus próprios erros e esquece o erro dos outros. Mas quando a pessoa ainda não foi transformada, ela só sabe apontar o erro de todo mundo. Mas quando a coisa pega para o lado dela, ela dá desculpa, ela foi não foi bem assim, estão falando de mim, por que as pessoas falam tanto de mim?
é porque você não foi transformado o suficiente para olhar para os seus problemas, para os seus pecados, e esquecer um pouco do problema dos outros e do pecado dos outros. Tem crente aqui essa noite? Querido, está na hora de você olhar para dentro do seu coração e cuidar da sua própria vida, tratar os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, curar as suas feridas. É por isso que Jesus trouxe você aqui nessa noite, para que você aprenda a cuidar daquilo que é teu, do teu coração e da tua própria vida. Segundo, para viver transformação, aceite correções. Fala a Deus. Olha só o que diz o versículo 5. Nós já lemos ele, eu quero ler de novo. Jesus chama de hipócrita. Hipócrita aquele que quer falar do pecado do outro, mas ele mesmo está vivendo o mesmo pecado. Fala, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 6 diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Você que quer falar do outro, mas você vive na mesma mentira, mesmo pecado, você é hipócrita. Só que olha só, eu quero chamar a sua atenção para algo interessante aqui. Segundo, para viver transformação, aceite correções. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Que esse negócio de falar assim, estão me julgando. Irmão, se você está em pecado, você está em pecado. Alguém tem que ter coragem de chegar em você e falar assim, você está em pecado. Porque esse negócio de viver de qualquer jeito e ninguém poder falar nada para você, isso aí é do diabo, sabia? Esse negócio de falar que você é crente, mas o pastor não pode corrigir, a família não pode corrigir, ninguém pode chamar atenção, o líder não pode falar nada, é alguém que não foi transformado, porque quem é transformado, aceita correções. Jesus está dizendo assim, vocês cuidado, tira primeiro o cisco de vocês, tira primeiro o tronco para depois falar do outro. Jesus não está proibindo falar que a gente não pode chegar nas pessoas e falar para as pessoas, meu irmão, você está errando nisso, você está errando naquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O que Jesus está nos ensinando é, antes de falar, vigia, anda em santidade, dê o exemplo, tem autoridade para você falar, tem autoridade para você subir no púlpito para pregar, é isso que Jesus está falando. Então, a segunda é, aceite correções. Nós precisamos de pessoas que tirem o cisco do nosso olho, irmão. É isso que Jesus está nos ensinando. Pessoas que nos ajudem a enxergar as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas falhas. Cadê as esposas? As esposas é isso, irmão. As esposas ficam ajudando a gente. Minha esposa estava aqui de manhã assistindo, agora deve estar em algum lugar aí. Mas minha esposa é a primeira a falar das minhas falhas, a falar dos meus erros. Se eu sou alguém transformado, eu escuto, fico bravo e vou orar. Mas se eu sou alguém que ainda não sou tratado, não foi transformado, irmão, vira a briga, a esposa não pode falar nada, o marido não pode falar nada, que já vira uma discussão. O que Jesus está ensinando para nós é isso. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a tratar os nossos pecados. E é óbvio, não é qualquer um. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite, quem fala na sua vida hoje? Para quem você deu espaço e liberdade para falar sobre a tua vida? Não, pastor, da minha vida cuido eu, ninguém tem liberdade. Significa que você ainda não viveu a verdadeira transformação. Quem é a pessoa que tem liberdade para apontar o dedo na sua cara e falar que você está errado? Se arrepende, pecador. Quem é? Talvez seja o pastor, o líder, o seu líder de conviver, o líder do seu ministério. Escute aqui, igreja conviva, nós precisamos de pessoas que estão nos corrigindo em todo o tempo. Nós precisamos de pessoas que com amor, usada por Deus, vai ter coragem de falar a verdade em amor, pautado na palavra de Deus, usado por Deus, para olhar para a nossa cara e dizer assim, você está errado, querido, se você continuar assim, você que está caminhando para o precipício, você está caminhando para a destruição, cuidado, abra os seus olhos, nós precisamos de pessoas assim. Ainda bem que tem uma irmã que recebeu. Amém, igreja conviva?
é difícil, mas é o que Jesus está nos ensinando. Sabe por quê? Porque uma das características de alguém transformado é alguém que tem um coração ensinável. É uma das maiores características. Você quer ver se o homem é transformado? Antes de conhecer Jesus, ninguém podia falar nada dele. Ele ia para o bar todo dia. Ele não estava nem aí com a família, ninguém podia falar nada, todo mundo tentava avisar. Mas um dia ele foi encontrado por Jesus. E hoje essa pessoa abandonou o bar, está servindo na igreja, e toda vez que o pastor chega para dar uma correção, porque ninguém é perfeito, essa pessoa que antes ficava brava, porque todo mundo tentava falar que ele estava errado de ir para o bar, agora essa pessoa aceita as correções, e ela é transformada, ele é transformado por Jesus. Uma das características de alguém que foi transformado, é alguém que tem um coração ensinável. E é por isso que Jesus está aqui comparando alguém que não é ensinável, com cães e porcos. Jesus diz assim no verso 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Jesus está dizendo assim, ó, a pessoa que não é ensinável, não perde o seu tempo não. Não perde o seu tempo de tentar corrigir eles não. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Eu não sei se você sabe, mas para passar para vocês, eu estudei um pouquinho o processo da pérola. Uma pérola de grande valor, uma pérola original. A pérola é formado pela irritabilidade e pela dor de uma substância que entra na ostra. Então existe lá a ostra. Uma substância entra dentro dela e ela se irrita. Ela começa a passar por um processo de irritabilidade e de dor. E por causa que ela entra nesse processo de irritabilidade e dor, esse processo de dor e irritabilidade gera na ostra uma pérola. É construído na ostra uma pérola, algo de muito valor. Por isso que é tão caro, porque o processo é dolorido. O processo exige irritabilidade. Deixa eu falar algo para você. Alguém que não é ensinável não consegue ser transformado. Alguém que não é ensinável, não consegue receber as pérolas de Deus, e rejeita as pérolas de Deus, as pérolas do céu. É por isso que Jesus está falando, ó, não lance pérola aos porcos. Não lance, porque eles não sabem distinguir o valor. Quando a gente recebe uma correção, a gente não ama a correção. A gente fica irritado, a gente passa por um processo de dor. Mas se a gente entende que aquela correção é para nos transformar, algo de muito valor é gerado dentro de nós, uma transformação genuína. É isso que Jesus tem para mim e para você. Por isso que alguém que não é ensinável não consegue ser transformado. Quem não é transformado sempre vai desprezar o que é sagrado, sempre vai rejeitar as pérolas do céu. Por isso que os porcos para eles é a mesma coisa, uma lavagem e pérolas. E Jesus está falando, não lance pérola aos porcos, porque para eles vale muito mais a lavagem. Para alguém que não foi transformado, as pérolas do céu não têm valor algum. O pecado tem muito mais valor do que as pérolas do céu. E Jesus está dizendo, não lance pérola aos porcos, porque pessoas que não são ensináveis não aceitam correções, e quem não aceita a correção não pode viver uma verdadeira transformação. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, querido, deixa eu falar para você, se não tem ninguém que te ama apontando os seus erros, provavelmente pararam de jogar pérola aos porcos. Se o seu marido, se a sua esposa não fala mais nada para você, do que você precisa mudar, do que você precisa ser corrigido, é porque provavelmente a sua esposa já desistiu, porque eu estou jogando pérola aos porcos. Ele não aceita nada, seu coração está fechado. Talvez se o seu pastor, se o seu líder parou de te corrigir, parou de falar para você aquilo que você precisa mudar, provavelmente é porque você não está dando valor às pérolas. E nós não vamos ficar jogando pérola aos porcos. Provérbios capítulo 9, versículo 8 diz assim, não se deu trabalho. Põe aqui para mim, por favor. Provérbios 9, 8. NVT diz assim, não se deu trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Quem é transformado aceita
as correções que Jesus tem para ele. Terceiro, para viver transformação, persevere na oração. Repita comigo, persevere na oração. Versículo 7, Jesus continua pregando o sermão do monte. Ele diz assim, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Nós temos um Deus a qual nós chamamos de Pai, um Pai que atende às nossas orações, um Pai que ama a intimidade, um Pai que sabe dar muitas coisas boas para mim e para você. Se você é um filho feliz, se você ama o seu Pai, aplauda ao Senhor, glorifica a Deus, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele sabe dar coisas boas a você. E por isso que Jesus está nos ensinando, para viver transformação, qual é o terceiro segredo? Persevere na oração. A oração é a chave. Eu ouvi uma frase que diz assim, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Crente que não ora, pode esperar, tem data de validade. E não adianta repreender. Todo crente que acredita em Jesus Cristo e não separa tempo para falar com Deus, não coloca Deus na sua agenda, não coloca Deus no seu dia, pode ter certeza, essa pessoa vai viver um declínio espiritual e tem prazo de validade. Sabe por quê, queridos? A oração não muda Deus, a oração não é para mudar o coração de Deus, a oração muda aquele que ora. É por isso que pessoas transformadas têm vida de oração. É por isso que pessoas que amam a Deus e querem ter suas vidas transformadas, têm tempo de oração com Deus, porque oração é o ato de humildade, de dependência em Deus. Quem não ora, não depende de Deus. Quem não ora, não vive transformação. Oração é um pedido da intervenção de Deus em nossas vidas. Por isso que eu repito, quem não ora não é transformado. Quem não está vivendo transformação, pode ter certeza, não tem vida de oração. Não fala com o Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite, você já orou para a sua transformação? Ou melhor, você ora? Sabe, Jesus orava, Jesus saía para o monte, Jesus se retirava para orar sozinho, Jesus sendo Deus. Será que nós não precisamos orar? Jesus está aqui dando a sua devida importância à oração, porque quem não ora não é transformado. Te pergunto de novo, quantas vezes na semana você se retira para orar, e para uma oração específica pela sua transformação? Você já perguntou para o Espírito Santo, o que é que eu preciso mudar? Espírito Santo, quais são as áreas da minha vida que você está triste comigo, e eu preciso mudar? Você já fez essa oração? Porque às vezes a gente ora por tantas coisas, nós pedimos tantas coisas, nós pedimos tantas bênçãos para o Senhor, nós oramos por proteção, nós oramos por livramento, nós saímos de casa sem orar para o Senhor, mas nós nunca paramos o nosso dia para orar ao Senhor, falando assim: Senhor, o que é que eu preciso mudar e ser transformado na minha vida? Qual é o pecado que está me atrapalhando e eu preciso me libertar desse pecado? Uma pessoa transformada não vive sem vida de oração. Martinho Lutero diz assim: eu tenho tanto para fazer, que não posso ficar sem orar 3 horas do meu dia. Talvez você está tão ocupado com a sua agenda, com os seus compromissos, que você está se esquecendo do seu relacionamento com Deus, na sua oração diária. E um homem como Martinho Lutero, ele tinha tanta coisa para fazer, e ele entendeu:
eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar sem orar 3 horas do meu dia. E a gente não consegue ficar 15 minutos na presença de Deus, orando, clamando ao Senhor por uma transformação genuína no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que para você viver a transformação, nunca se esqueça, persevere sempre na oração. Quarto, faça escolhas certas. Me ajuda a pregar mais uma vez. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, fala para... Não, vocês não estão comigo aqui hoje, gente. Vocês já estão meio assim. Quem está recebendo essa palavra aqui? Quem está apanhando um pouquinho aqui nessa noite? Tá, glória, assim que é bom. Vira para a pessoa e fala assim: irmão, está na hora de você tomar as decisões certas e as escolhas certas. Olha o que Jesus está falando assim, ó. Para viver transformação, faça escolhas certas. Porque ele diz assim no versículo 13: entrem pela porta. Põe aqui no telão, Mídia. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos, repita comigo, muitos os que entram por ela. Versículo 14: mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos, repita comigo, poucos os que a encontram. O que Jesus está nos ensinando é que para viver transformação, todos os dias, você vai estar de frente com 2 portas. Uma estreita, uma difícil, uma de pagar o preço, uma de ser apertado, uma de ser humilhado na presença do Senhor, de se humilhar na presença do Senhor, uma de se negar, de negar a si mesmo, uma de carregar a sua cruz. Mas também vai ter outra porta, todos os dias, uma porta bem larga, aquela que chama atenção, sabe aquelas portas de palácio, bem grande, que tem ouro, bem assim, que você passa muito fácil nela. Todos os dias Jesus está nos ensinando que nós vamos ter essas 2 escolhas. Mas para viver transformação, você precisa fazer escolhas certas. Quem é transformado toma decisões certas e não decisões fáceis. Grava isso no seu coração. Porta estreita é decisão fácil, é decisão certa. Porta larga é decisão fácil. E uma coisa eu posso afirmar para você: a vida do crente nunca foi e nunca será fácil. Se está fácil, Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: falta transformação. Se você não está sabendo mais que porta você está escolhendo, está fácil demais a vida cristã, Jesus trouxe você para dizer: falta transformação. Eu vim aqui nessa noite para informar você e para atualizar você. A porta continua estreita, o caminho continua difícil, porque se está largo e fácil demais, é porque você está entrando na porta errada. Você está escolhendo a porta errada. O que é porta larga? Porta larga é viver uma vida sem compromisso. Eu quero dar alguns exemplos aqui, Deus vai falar com a gente aqui nesse momento. Eu quero dar alguns exemplos de porta larga, que tem muito crente entrando, irmão. Muito crente que se diz crente, né? Está entrando por essas portas largas. São escolhas que satisfaz a carne. Por exemplo, fornicação no namoro, adultério, ficar frequentando barzinho de final de semana. Isso é porta larga, irmão. Isso não condiz com uma vida de cristão. Ficar assistindo BBB, irmão. Vícios deste mundo. Apostas no tigrinho, irmão. Isso é porta larga, irmão. Sabe para onde essa porta está te levando? Está te levando direto para o inferno. Ah, pastor, mas não tem nada a ver. A Bíblia fala sobre isso, sobre apostas. E a sua vida está indo para o buraco, a sua vida está sendo destruída. Por quê? Porque você está confortável demais, você está tão doente por dinheiro fácil. E toda porta que é fácil te leva para a destruição. Toda porta que é confortável te leva direto para o inferno, meu querido. E Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: viver transformação, você precisa
fazer escolhas certas. Então, tigrinho, falar palavrão, irmão. Está uma moda agora de crente ficar falando palavrão. Você não pensa no que você fala não, querido? Irmãzinho usando cropped, mostrando barriguinha. Fica tomando cervejinha de domingo até ficar bêbado. Preguiça. Glutonaria. Tudo isso, se você não sabe, eu estou te atualizando hoje. É pecado, é porta larga, está te levando para o inferno. Por isso vigia. Se você quer viver transformação, escolha a porta estreita. Faça decisões certas. Escolha o que é certo, meu querido. Aleluia! Eu preciso alertar você, irmão. O evangelho ainda é o mesmo. Se estão pregando outro tipo de evangelho, um evangelho soft, um evangelho que só tem bênção, não, você está na igreja certa, e essa igreja a gente prega a verdadeira palavra. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, o evangelho, a porta é estreita, é sacrifício, é matar a carne, é viver aquilo que Deus tem para você, é se sacrificar todos os dias. Irmão, se está fácil demais, você já sabe o caminho que você está tomando. O próprio Jesus está dizendo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos. Nós vamos ter muita surpresa, irmão. São muitos, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. É uma das poucas vezes que o evangelho de Cristo fala sobre muitos e poucos. Muitos estão indo para o inferno, não estão percebendo. Mas poucos estão acessando o céu aqui na terra, porque já entendeu que a minha vida pertence à eternidade. Estão fazendo escolhas certas aqui na terra para viver a eternidade. Não tem como ir para o céu entrando pela porta larga aqui na terra. O evangelho exige uma vida de renúncia. Que não vive vida de renúncia, não vive transformação. Quinto, não seja um crente falso. Deus está falando forte hoje, amém, queridos? Deus está falando com você aí, irmão? Não seja um crente falso. Versículo 15 diz assim, ó: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Alguém que pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Versículo 17, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos se dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então, Jesus diz, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Diga misericórdia. Queridos, não seja um crente falso. Jesus começa falando sobre os falsos profetas, mas deixa eu falar algo para você. Se existe falso profeta, é porque existe falso crente também. Essa palavra é para quem é falso crente. Alguém que não foi transformado. É alguém que só vive sempre colecionando profecia e nunca muda de vida. É um falso crente. É alguém que frequenta todo domingo o culto, mas a sua vida na semana, o seu dia a dia não condiz com aquilo que foi pregado. Amam a profecia, mas não pratica a palavra. É por isso que ele está falando sobre falsos profetas. Cuidado, porque tem muito falso profeta te enganando. E quando um falso profeta te engana, você também passa a ser um falso crente. Vive de mentira. Queridos, pior do que receber falsos ensinos de falsos profetas é ser um falso crente, irmão. Sabe o que é um falso crente?
tem cara de crente, tem discurso de crente, tem linguajar de crente, tem rotina de crente, vai para a igreja, vai no culto, tem toda uma rotina de crente, até recebe milagre de crente, até expulsa demônio, mas a sua vida no dia a dia não condiz com a casca, com a máscara que ele usa. Isso é um falso crente. E Jesus está nos alinhando aqui nessa noite, que nós precisamos viver a transformação genuína, que é, não seja um falso crente. Alguém que tenta viver o evangelho sem ser transformado, vive de máscaras, não passa de um religioso, irmão. É conhecido na terra, mas nunca será conhecido no céu, como diz o texto. Nunca os conheci, Jesus falou, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Falso crente é aquele que todo mundo conhece, todo mundo sabe que ele é crente aqui na terra, mas o céu nunca ouviu falar dele, porque ele vive uma mentira, ele vive de máscaras, ele se esconde atrás de uma religião, ele se esconde atrás do evangelho, mas não tem vida transformada. Por isso Jesus nos trouxe aqui nessa noite para alinhar o nosso coração, para viver transformação. Não seja um crente falso. Deus está falando com você, irmão. Sexto, para viver transformação, dê bons frutos. Versículo 17, Jesus disse: semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Eu estou aqui nessa noite para ser profeta de Deus na sua vida. Está na hora de você viver a transformação que Deus tem para você e dar fruto, irmão. Dá fruto, irmão, dá fruto. Tem gente que dá 5, 10, 15, 30 anos na igreja, não dá mais fruto, parou de dar fruto, não tem mais arrependimento, vive no pecado. Jesus trouxe você aqui para dizer, para viver transformação, precisa dar bons frutos. É isso que a transformação de Jesus fez em nós. Jesus mudou a nossa vida, Jesus transformou nosso coração, e por isso agora a gente começa a dar fruto. Dá fruto, é natural, começa a dar fruto. E talvez você não tenha dado frutos porque a raiz está ruim. Você precisa cortar a raiz do seu passado. Talvez um dia você aceitou Jesus, mas você ainda continua aceitando aquilo que faz parte do seu passado, aquilo que aconteceu no seu passado. Talvez ainda tem coisa no seu coração que você não liberou perdão, que você não pediu perdão. Você está carregando raízes do passado, e quem carrega a raiz do passado, quem cultiva a raiz do passado, vai dar fruto ruim. Está na hora de você cortar as raízes do passado e começar a frutificar. As pessoas precisam olhar para você e ver frutos na sua vida. A sua casa precisa ver frutos. Eu ouvi uma frase que diz assim: o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Resumindo, os seus frutos falam muito mais alto do que aquilo que sai da sua boca. Talvez da sua boca você fala que ama o Senhor, talvez da sua boca você diz que é crente, mas não viveu transformação, e os seus frutos estão dizendo por você. Tem coisa que não precisa falar nada, tem coisa que não precisa abrir a boca, os seus frutos estão falando por você. O que é que as pessoas no seu trabalho dizem ao seu respeito? O que é que a sua esposa diz ao seu respeito quando vocês estão só dentro de 4 paredes? O que é que os seus filhos dizem ao seu respeito? Será que a sua vida condiz com aquilo que você está ouvindo neste domingo? Será que a sua vida condiz com aquilo que sai da sua boca na hora da adoração? Está na hora de dar bons frutos, porque o que mostra que se de fato você foi transformado, são os seus frutos, é ter o caráter de Cristo imprimido em você. Isso é dar bom fruto. A régua é alta, o padrão é alto. Não é para qualquer um, é para quem de fato quer se entregar a Jesus, abandonar o seu passado, para viver uma nova vida que Cristo tem para você. Eu quero perguntar, quantos aqui estão dispostos a abrir mão do seu passado, para viver uma nova vida em Cristo Jesus? Aprenda agora a viver aquilo que Deus tem para você, aprenda a abrir mão do seu passado, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a renunciar os desejos da sua carne, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Comece a dar frutos. E por último, para viver transformação, pratique a palavra.
Repita comigo: pratique a palavra. Versículo 24. Jesus, ele começa a finalizar o sermão do monte. E ele dá o exemplo de uma história, de uma parábola, que diz assim no versículo 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha, estava alicerçada na palavra, era um praticante da palavra. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus está nos ensinando que para viver transformação, nós precisamos praticar a palavra. Jesus termina o sermão do monte dizendo: quem pratica a palavra, permanece. Quem não é só ouvinte, mas é praticante da palavra, permanece. Quem pega aquilo que está escrito neste livro e pratica aquilo que está escrito aqui, esse persevera, esse fica de pé, esse está sempre de pé. Mas aqueles que só ouvem a palavra, só ouvem a pregação, vão embora para sua casa e não põem em prática aquilo que ouviu, esses estão chegando o dia da ruína. Duas casas tem aqui: aquele que ouviu e praticou, aquele que não ouviu e não praticou. Sopraram os ventos, certamente nós viveremos dias difíceis, certamente a tempestade vai bater contra nós. Jesus nunca prometeu que a vida do crente seria fácil. Certamente vamos passar por lutas, certamente vamos passar por dificuldades, mas olha o que Jesus está nos ensinando: quem vive transformação pratica a palavra, porque pode até soprar o vento, pode até levantar a tempestade, mas essa pessoa vai permanecer de pé, porque ela está firmada na rocha, está firmada na palavra que é Jesus Cristo. Ela é praticante da palavra de Deus. Os que vivem transformação são aqueles que praticam a palavra e não apenas ouvem. Eu vivi uma experiência esses dias. Eu fui num lugar e eu fui com muita expectativa para ouvir uma palavra. E para minha surpresa, aquele senhor começou a pregar a palavra. E a palavra era muito simples. Sabe quando a gente para ouvir e tudo que a gente está ouvindo a gente já ouviu? E a gente começa até a se distrair, já começa a olhar no celular. Ai, não acaba logo essa palavra. Estou confessando meu pecado, irmãos. E eu coloquei expectativa, sabe? E aí o Espírito Santo, antes que a mensagem acabasse, ele falou assim: ó, esse é o problema. A igreja de Cristo está mal acostumada. A igreja muitas vezes está atrás de grandes revelações, profundas revelações da palavra, mas que ainda não conseguiu nem praticar a palavra que é simples, a palavra que é óbvia. Tem muito crente atrás de revelação profunda, mas não conseguiu nem praticar aquilo que é simples, aquilo que é beabá, aquilo que é o início de todas as coisas. Tem muito crente que ama se arrepiar num culto, porque o pregador está falando de algo profundo, o pregador está falando de uma coisa que ele nunca ouviu, então entra no Xaramanai, mas não pratica nem aquilo que é simples, quanto mais as revelações profundas que saem do altar. E o Espírito Santo falou comigo: Rafael, se a igreja se preocupar em praticar aquilo que é simples, aí então eu começo a liberar palavras de revelações profundas, porque quando você consegue praticar o simples, você está pronto para praticar aquilo que é profundo. E talvez você seja essa pessoa. Talvez tudo que você ouviu aqui é muito simples para você.
Talvez você já ouviu diversas vezes. Sabe o que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração? O dia que você aprender a praticar aquilo que é simples, Ele te leva para um novo nível de transformação. E quando você alcançar um novo nível de transformação, praticando a palavra de Deus, você alcança um novo nível de revelação da palavra de Deus. Igreja Convívio, eu quero terminar usando o exemplo que Jesus deu dessas duas casas. Põe aqui para mim essa frase: toda falta de transformação gera uma queda. Toda casa que não vive transformação está fadada ao fracasso, a ruínas. É isso que Jesus está ensinando. Então, concluindo, onde falta transformação, sobra destruição. Eu vou falar de novo. O que Jesus está nos ensinando com essa história, com aquele que pratica e com aquele que só ouve, que aonde falta transformação, sobra destruição. Talvez até hoje você ouviu e só ouviu, não praticou, não colocou em prática. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: chega de ser somente um ouvinte da palavra de Deus, chega de viver uma vida de destruição, chega de ver a sua casa indo para a ruína, chega de ver o seu casamento indo para a destruição. Comece a praticar a palavra de Deus, comece a praticar aquilo que você está ouvindo, comece a praticar o simples, comece a colocar em prática aquilo que Deus fala com você, comece a acessar o secreto de Deus, comece a viver o extraordinário de Deus, porque é onde falta transformação, sobra destruição. Vai para longe da destruição, comece a ouvir a palavra e praticar. Ouça e pratique, ouça e pratique. Acesse um novo nível de transformação na sua vida, acesse um novo nível de transformação no seu casamento, acesse um novo nível de transformação na sua casa. Não seja apenas um ouvinte, seja alguém que pratica a palavra de Deus. Quem tem uma vida transformada é alguém que permanece de pé em meio às dificuldades. Quem tem alguém que pratica a palavra, é alguém que quando se levanta as tempestades, quando se levanta as circunstâncias, é alguém que está firmado na rocha, é alguém que entende a palavra de Deus, é alguém que ouve a palavra de Deus, mas não só ouve a palavra de Deus, é alguém que pratica a palavra de Deus, porque quem pratica a palavra de Deus vive uma verdadeira e genuína transformação. Se você quer ser essa pessoa que vai viver os milagres, que vai viver a perseverança, que vai estar firmado na rocha, fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos e comece a falar para Jesus Cristo que você quer a Ele.